A paz do Senhor. Eu tenho uma palavra para você hoje que se encontra no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 1, onde fala da serpente, o animal do campo irracional, mais astuto que Deus criou. A serpente tinha um dom, era inteligente, astuta, esperta, e eu trago para você hoje uma reflexão da parte de Deus. Deus, ele nos dá um dom. Existem diversos dons. Seja ministro da palavra, seja um dom de caridade, seja um dom de cuidar de jovens, de dirigir mulheres, seja ministro de louvores, qualquer dom que Deus tenha dado. Será que estamos usando esse dom para glorificar e exaltar o nome de Deus? Será que estamos usando esse dom para que o nome de Deus venha a ser exaltado? Para que o evangelho verdadeiro de Deus venha a ser pregado? Existem muitas pessoas que foram chamadas para pregar o evangelho de Deus de forma verdadeira. Mas no meio do caminho começaram a se exaltar, esqueceram a humildade e começaram a fazer aquilo que desagrada a Deus. Eles começaram a querer ser idolatrados. Eles começaram a querer pregar o evangelho que lhes convém. Eles começaram a pregar um evangelho que é de acordo com o que eles vivem e não de acordo com o verdadeiro evangelho de Deus. Às vezes existem pessoas que têm um pecado que não querem abrir mão daquele pecado. E para não abrir mão daquele pecado, eles começam a mudar a palavra de Deus, a transformar a palavra de Deus, e ser de acordo com o que eles querem, e ser de acordo com o que eles pensam, para que não seja anunciado aquele pecado deles. Então eles começam a ser amantes de si mesmos. Eles começam a adorar a si mesmos. E aquele evangelho de Deus que era para ser pregado de uma maneira correta, trazendo a verdade para transformar, curar, libertar pessoas, salvar pessoas, termina aqui enganando as pessoas. Então o dom de Deus que Deus nos dá é para que o evangelho dele venha a ser pregado. Porque a palavra de Deus é a justiça e vai se cumprir a justiça de Deus. Vai se cumprir tudo que tem escrito na Bíblia. E devemos estar atentos para não sermos enganados por falsos profetas, por pessoas que não querem pregar a verdade, e sim pregar aquilo que lhe convém. Pessoas que estão mudando a vida de jovens começando a entender a palavra de Deus de uma forma errada. Pessoas transformando vidas de uma forma errada. Aquele dom que a serpente tinha, que era para ser usado para o bem, foi usado para o mal. E esse dom que Deus te deu? Faça uma reflexão. Não só você, mas eu também. Uma reflexão e veja. Esse dom está sendo usado para realmente o nome de Deus ser glorificado? Judas foi chamado para ser discípulo. Jesus já sabia que iria ser traído por Judas. E quando a gente tem esse dom, quando a gente é chamado para ser discípulo de Deus, e a gente não honra esse dom, não honra a palavra de Deus, não louva a Deus através dos nossos atos, também estaremos traindo Jesus. Também estaremos traindo o evangelho de Deus. E Jesus, ele diz que aquele que traiu era melhor que não tivesse nascido. Então, é importante que venhamos a entender para que Deus te chamou. Deus te chamou para que o nome dele venha a ser exaltado, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que somente ele venha a ter honra, porque ele é digno de honra e glória, porque Deus, ele é santo. Nós somos descendentes do pecado, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, nós tivemos a oportunidade de conhecer a palavra, de nos arrepender dos nossos pecados. E agora somos novas criaturas. E agora nós devemos dar um bom testemunho da palavra de Deus. E agora nós devemos pegar aquele dom que Deus nos deu e usar de forma correta. Pegar aquele dom que Deus te deu e usar da forma que Deus destinou. Que venhamos a ser mais humildes, que venhamos a ser realmente filhos de Deus, servos de Deus. Que venhamos a cada dia mais viver a palavra de Deus em espírito e em verdade. Porque Deus, ele não nos chamou para que viemos com o conhecimento da palavra, mudar a palavra de Deus de uma forma errada, ensinar errado, para enganar as pessoas. O evangelho de Deus deve ser pregado de forma verdadeira.
para que o nome dele venha a ser glorificado, e não o nosso. Devemos ser humildes, devemos ter a humildade dentro de nós. Devemos a cada dia mais mostrar que somos humildes e dar um bom testemunho da palavra de Deus. Sim, dar um bom testemunho, porque muitas pessoas não têm dado um bom testemunho. E isso tem feito com que haja uma frieza espiritual. Isso tem feito com que muitas pessoas não queiram ouvir a palavra de Deus, ou não queiram ir a uma igreja porque existem pessoas dando um mau testemunho. Então, será que Deus nos chamou para que através do nosso dom venhamos humilhar pessoas? Venhamos a querer ser mais do que as pessoas? Será que realmente estão usando o dom de uma forma correta? A forma que Deus verdadeiramente quer que você faça, que eu e você faça? Faça uma reflexão. Porque nós devemos louvar a Deus em tudo que nós fazemos. Tudo que fazemos é para louvar a Deus, é para honrar o nome de Jesus. É para que o nome de Jesus venha a ser glorificado e exaltado. E através da tua vida, o nome de Deus venha a ser glorificado. É importante fazermos essa reflexão, porque ainda há tempo de mudar. Porque Jesus está à porta. Jesus, ele bate. Está perto de Jesus voltar e temos que ter a certeza que estamos usando o dom que Deus nos deu de uma forma verdadeira, da forma que Deus nos chamou. Ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de pensar e ver, será que eu estou fazendo de forma correta? Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou servindo a Deus em espírito e em verdade? Ou será que eu só estou com uma capa? Será que eu estou ensinando o Evangelho de verdade, verdadeiramente? Pense nisso. Que nós sejamos realmente seguidores de Jesus. Que nós sejamos realmente filhos de Deus. Porque o joio está no meio do trigo. E não queremos ser joio. Mude, faça a sua parte. Seja realmente um servo verdadeiro de Deus. Deixe o ego de lado. Deixe pecados de lado. Deixe coisas que você fazia no tempo da sua ignorância, no tempo em que você não conhecia a palavra de Deus. Deixe para trás. Agora você é nova criatura. Agora você é uma pessoa ministro da palavra de Deus. Agora você tem o dever de pregar a palavra de Deus verdadeiramente. Nada é bom o suficiente. Nada é mais importante do que a nossa salvação. Nada é mais importante do que a palavra de Deus. Nada é mais importante do que o próprio Deus. Tudo que fizemos é para a honra e glória do Senhor Jesus. Analise suas atitudes. Analise seu comportamento. Seu comportamento agrada a Deus? O seu comportamento, aquilo que você prega, aquilo que você fala, como você trata as pessoas, será que está agradando a Deus? Devemos ser realmente santos, filhos de Deus. Devemos ser realmente seguidores de Jesus. Devemos ser realmente ministros da palavra de Deus, mas ministrando a palavra que Deus pregou, que Deus colocou no nosso coração. Porque o Senhor Jesus, ele veio, pregou, mas muitas pessoas não quiseram ouvir. Porque muitas pessoas querem ouvir a palavra que agrada o seu eu, que agrada o seu ego. E por isso muitas igrejas têm perdido a maneira verdadeira de dirigir uma igreja. Muitas igrejas, muitas pessoas têm começado a colocar o mundo dentro da igreja para querer agradar as pessoas. Mas o mundo não deve estar dentro da igreja. A igreja deve ser santa. Realmente a igreja tem que ser para adorar e exaltar o nome de Deus. Então pense nisso. Pense o seu papel. Pense o seu dom, aquilo que Deus mandou você fazer. Faça. Porque está perto de Jesus voltar. E depois, se arrepender, vai ser tarde demais. Depois não haverá mais chance. Se arrependa agora. Viva o novo que Deus tem para você agora. Viva a palavra de Deus verdadeiramente. Comece a pregar o Evangelho, não aquele que te agrada, mas aquele Evangelho que agrada ao nosso Senhor Jesus. Amém? Que nós sejamos pessoas realmente filhos de Deus. Que Deus, ele venha a ser maior do que tudo na tua vida. Porque é para isso que nós somos chamados. Para que a gente venha diminuir e Deus venha a crescer nas nossas vidas. Para que a gente venha a ser pessoas melhores. Para que a gente venha, através da nossa vida, dê um bom testemunho
e as outras pessoas serem, através do Evangelho de Deus, curadas, libertadas, transformadas, renovadas e ter uma vida de paz e de alegria. Sim, porque mesmo tendo aflições, conseguimos ter, pela graça de Deus, alegria, conseguimos ter vitórias, conseguimos ter paz. Quando nós vivemos uma vida para agradar a Deus, nós temos paz. Agora, quando vivemos uma vida para agradar as pessoas, para agradar a sociedade, realmente não temos paz. E Deus ele nos chamou para que a gente venha viver feliz, mesmo em meio às aflições. Porque Jesus ele teve aflições, mas ele venceu o mundo. Jesus ele teve dor, ele teve tristeza, ele teve fome. Mas o Evangelho de Deus foi pregado. O Evangelho de Deus foi falado. Então, mesmo que esteja num momento difícil, mesmo que você esteja num momento em que não encontre forças, mas sirva a Deus de uma forma verdadeira, porque Ele vai te honrar. Ele vai te colocar num lugar alto. E quando estiver nesse lugar alto, seja humilde. Nunca deixe o seu ego crescer. Saiba e lembre-se que você deve ser humilde. Lembre-se que Deus não te chamou para que quando você esteja na bênção, para que quando você esteja num lugar alto, você venha humilhar as pessoas. Não humilhe as pessoas, seja humilde, seja humilde. Porque nós devemos guardar a nossa salvação. Nós devemos guardar aquilo que Deus nos deu. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês.